No meio da perturbação, o Nazareno percebeu isso e talvez por essa razão tenha dirigido aquelas quentes palavras ao pequeno grupo de simpatizantes. Empunhando o pilum com ambas as mãos, o soldado obrigou as judias a recuar. Mas uma delas, em vez de obedecer, avançou até o soldado, mostrando-lhe uma moeda. Depois murmurou qualquer coisa ao ouvido do verdugo. Este aceitou o dinheiro e depois de ver o que a mulher fechava na mão deixou-a passar. A hebreia, que eu tinha visto nas tarefas domésticas do acampamento de Getsemane, correu para o rabi e, caindo de joelhos estendeu a mão esquerda, depositando qualquer coisa nos lábios do Nazareno. Eram passas. Passas de Corinto. Um dos frutos preferidos de Jesus, a boa mulher ainda conseguiu meter 3 passas na boca do mestre. Não teve tempo para mais. O mesmo legionário que a deixara passar, uma vez afastado o grupo, voltou atrás, obrigando a hebreia a sair dali. Comovido com aquele último gesto de amor pelo Filho do Homem, não vi chegar Longino. Junto dele encontrava-se um homem corpulento, de uns 50 anos e de pele branca, embora ligeiramente acobreado. Trazia um turbante e o vestuário distinguia-o do comum dos hebreus por umas calças de tom esverdeado brilhante, muito folgadas em cima mas apertadas a meio da perna. Pelo que pude apreciar, só falava grego e com evidente dificuldade. A uma ordem do centurião carregou o patíbulo de Jesus e os legionários levantaram-se, recomeçando as chicotadas às costas dos zelotas. O Optio voltou à vanguarda do pelotão enquanto Longino dizia a 2 dos seus homens que cuidassem do terceiro condenado. Os soldados puseram os escudos em bandoleira e soergueram o Galileu pelas axilas. A comitiva dividiu-se então em 2 partes. Em primeiro lugar, os rebeldes, com Arsênios a abrir o cortejo. Atrás, a uns 5 ou 10 metros, mais 4 verdugos, 2 deles aparando o rabi. Imediatamente, cerrando o pelotão, o chamado Simão, natural de Cerne, país que se situava no norte de África, entre o Egito e a Tripolitânia. Durante o tempo em que Cristo esteve suspenso na cruz, tive oportunidade de trocar algumas palavras com Cireneu, escolhido pelo centurião pela sua força física. Segundo me contou, Longino escolhera-o quando, na companhia de outros amigos e peregrinos, como ele de Cirene, se dirigia pela estrada de Jafa, do acampamento que lhe servia de refúgio temporário para o templo. Como judeu, tinha intenção de assistir aos ofícios rituais daquela sexta-feira. Mas as suas intenções viram-se impedidas pelo chamamento inesperado do oficial romano. Não vinha, portanto, de nenhuma herdade, como explicaram numerosos comentários bíblicos. Aquele Simão, como muitos outros peregrinos, viera para a festa da Páscoa e, por não dispor de melhor albergue, montara sua tenda muito perto das muralhas. Daí vem o erro de Marcos, 15:21, quando afirma que voltava do campo. Como era natural, naquele tempo, Simão de Cirene praticamente não conhecia Jesus. Alguma coisa tinha ouvido, sim, sobre os seus prodígios e curas, mas, pelo menos naqueles históricos momentos, a tragédia do Filho do Homem em nada o afetou. Cumpriu o que lhe tinham ordenado, permanecendo depois durante algum tempo perto das cruzes por pura curiosidade. Anos mais tarde, no entanto, tanto ele como seus filhos Alexandre e Rufo se converteriam em eficazes pregadores do Evangelho no norte de África. Envoltos na sibilante tempestade de areia, os soldados atravessaram o caminho, dispostos a percorrer os últimos metros que nos separavam do local da execução. Os homens que ajudavam o Nazareno tinham passado seus braços por cima dos ombros, agarrando pela cintura e pelos pulsos. E assim, incapaz de andar, arqueando a perna direita com dificuldade e com a esquerda inutilizada, aquele destroço humano foi socorrido e transportado até o Gólgota. De acordo com os meus cálculos, a via dolorosa, nunca melhor utilizado foi o adjetivo, tivera um total aproximado de 480 metros. Eram 12h30 de sexta-feira, 7 de abril. Meio cego pelas partículas de pó e de terra, por pouco não tropecei nas rochas calcárias que se amontoavam por aquelas paragens a noroeste da cidade. Sem saber, encontrava-me ao pé do raso cabeço, também conhecido por Calvário e Gólgota.
Embora a visibilidade ainda fosse aceitável, os turbilhões de areia dificultaram a minha primeira exploração daquele local. Só depois do falecimento do Nazareno, uma vez serenada a tormenta e livre o sol do singular fenômeno que se registraria passadas as 13h30, pude analisar com certo sossego o ponto onde realmente me encontrava. O centurião e os seus homens conheciam bem aquele cerro rochoso, pois de tal se tratava na realidade, e apressaram-se em alcançar o cume. O primeiro e maior dos penhascos, posto que a formação abrangesse duas moles contínuas, tinha uma altura máxima de 6 ou 7 metros, tomando como referência o nível do caminho que quase tocava as bases de ambos os promontórios. O termo Gulgulta é a forma aramaica do hebreu Gugolet, que quer dizer crânio. Por eliminação de um dos L, aparece a palavra grega Golgota e a siríaca Gugulta. A versão latina lê-se Calvarium, de onde a denominação final de Calvário. N. Do M. Enquanto subia pelas crostas de calcário corroídas, o que em primeiro lugar me chamou a atenção foi a paupérrima vegetação existente no local e o arredondado do cerro. Era muito provável que a nudez da rocha, observada de certa distância, desse asas à imaginação dos habitantes de Jerusalém, que tinha posto o nome de crânio, aquele penhasco. O lugar, como era natural, tornara-se ideal para este tipo de execuções públicas. Elevava-se a 100 de metros da porta ocidental de Efraim, mesmo ao pé do concorrido caminho para Jaffa. Se realmente se pretendia impressionar os habitantes e peregrinos da Cidade Santa, aquele era um ponto de notável interesse. No que concerne às dimensões do Gólgota ou cabeço, e faço referência a esta denominação, Ras, porque se trata da última explicação oferecida pelo prestigiado arqueólogo Vicente, baseado no que pude ouvir de um velho habitante do bairro do atual Santo Sepulcro, o cabeço mais volumoso sobre o qual se iriam dar as crucifixões, penso que teria entre 20 e 30 metros de diâmetro na base, com uma coroa ou cunha arredondado de 12 a 15 metros, aproximadamente. Quanto ao penhasco situado logo a seguir, e para norte, as suas dimensões eram sensivelmente menores. Aquele iria ser, enfim, o cenário de toda uma série de trágicos e desconcertantes acontecimentos. Como descrever aquele lugar e aquele momento? Como transmitir a imensa solidão de Jesus de Nazaré ao pisar a calva pedregosa do Gólgota? Hoje, ao defrontar-me com esta parte do meu diário, estive prestes a abandoná-lo. Também a mim me faltam forças, abalado pelas recordações. E se voltei à narrativa desta primeira grande viagem foi pelo respeito à promessa feita ao meu irmão Eliseu, espero que aqueles que leiam este testemunho saibam perdoar a pobreza da minha linguagem. Das diversas interpretações que eu tinha estudado acerca deste lugar durante meu treino para a missão Cavalo de Troia, só que associava a forma de penhasco com a palavra crânio me parecia a mais verossímil. E não estava enganado. Para alguns, entre os quais se encontrava São Jerônimo, o Gólgota tinha este nome por ser o local onde eram justiçados e sepultados os criminosos. Crasso erro, já que os judeus tinham por costume enterrar os executados numa fossa comum ou, até, lançá-los para os barrancos de Geena ou Inom, ao sul de Jerusalém, onde eram devorados pelos cães, ratazanas e outros animais. Uma segunda teoria, mais peregrina que a anterior, alude a uma velha lenda, segundo a qual aquele promontório foi assim denominado porque numa caverna inferior se encontrava o crânio de Adão. Assim o acreditaram, por exemplo, personalidades tão importantes como Orígenes, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santa Paula, etc. Neste sentido, uma vidente chamada Ana Imerich chegou a escrever o seguinte na sua obra A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à origem do nome Calvário, eis o que sei. A montanha que tem esse nome, apareceu-me no tempo do profeta Eliseu. Não era então como no tempo de Jesus, era uma elevação com muitas muralhas e grutas que pareciam sepulcros. Vi o profeta Eliseu descer aquelas grutas, não sei se o fez realmente ou se era simplesmente uma visão. Vi-o tirar um crânio de um sepulcro de pedra, onde repousavam ossos. Alguém que estava a seu lado, creio que era um anjo, disse-lhe: é o crânio de Adão. O profeta quis levá-lo, mas quem estava com ele não o permitiu.
Vi sobre o crânio alguns cabelos louros dispersos. Soube também que o profeta, tendo contado o que lhe acontecera, originou que o local recebesse o nome de Calvário. Enfim, vi a cruz de Jesus, assente verticalmente sobre o crânio de Adão. Com toda a minha consideração pela citada vidente, as suas informações não concordam com os estudos arqueológicos nem com a própria natureza da humilde rocha. N. Do M. A ascensão até a plataforma arredondada que coroava o penhasco, o qual, creio ter dito, ter 12 a 15 metros de diâmetro, foi muito breve. Os soldados meteram-se por uma espécie de canal situado no lado oriental e que, na realidade, mais não era que uma fenda natural, consequência de alguma racha remota da enorme massa pétrea. Bastaram 20 passos para chegar à zona superior, que não me decido a chamar cume. Ao pisar o local, o meu espírito ficou oprimido. As rajadas de vento não assobiavam, antes uivavam, entre meia dúzia de postes altos, enterrados firmemente nas fendas da rocha. Eram os estipes, palos ou staticulum, como eram chamados os madeiros verticais das cruzes. Foi medo o que senti ao ver aqueles troncos rugosos. Agora, à distância, penso que teve de ser uma mistura de terror e de decepção. Terror, pelo seu perfil negro e pontiagudo, e decepção porque influenciado talvez pelas inúmeras tradições e imagens sobre a cruz bíblica. Por excelência, em mim se formara uma imagem muito diferente daquela que tinha diante dos olhos. Aquilo nada tinha a ver com as majestosas, polidas e trabalhadas cruzes que foram e são representadas nas igrejas ou por quase todos os mestres universais da pintura e da escultura.